Olá, sétimo ano, bom dia. Vamos fazer a correção da nossa atividade no módulo 2, página 110 e página 111. Vamos começar pela página 110, a questão 1, que pede o seguinte: de acordo com a quantidade de faces, nomeie cada um dos poliedros a seguir. Então, a gente vai nomear os poliedros de acordo com a quantidade de lados que ele tem, né? Quantidade de faces, que é a mesma coisa que a quantidade de lados. Aqui a gente tem uma pirâmide de base triangular e a gente tem 4 faces, 3 faces laterais, né, ó, mais a base, dá 4. Então, eu chamo esse poliedro aqui, que tem 4 faces, de tetraedro. No item B, eu tenho aqui 2 pirâmides, né, uma em cima da outra. Nós temos aqui 8 faces, que a gente chama de octaedro. E aqui a gente tem uma pirâmide de base heptagonal, que tem 8 faces, que a gente chama também de octaedro. E no item D, a gente tem aqui um prisma oblíquo, né, que tem 6 faces, que a gente chama de hexaedro. Logo abaixo a gente tem uma perguntinha: qual desses poliedros não é prisma e nem é pirâmide? Então, a gente tem aqui, ó, pirâmide, pirâmide e prisma. E aqui a gente tem 2 pirâmides grudadinhas uma na outra. Então, ele nem é pirâmide, nem é prisma. Não se caracteriza nem como pirâmide, nem como prisma. O octaedro aqui, que é o item B. Vamos para a questão 2. Na questão 2, ele diz o seguinte: qual dos poliedros abaixo não é um heptaedro? Um heptaedro tem 7 faces, não é isso? Ou seja, 7 lados. Então, vamos procurar os que não têm 7 lados, né? Ou que não tem. Aqui nós temos um prisma de base hexagonal, perdão, de base pentagonal, tem 7 lados. Uma pirâmide de base hexagonal também tem 7 lados. Nós temos aqui um prisma de base heptagonal, que tem 9 lados. E temos aqui uma junção de um prisma com uma pirâmide, que também tem 7 lados. Então, o único que tem 9 lados, que não vai ser um heptaedro, é o item C. Vamos para a questão 3, página 111. As planificações a seguir são de prismas e de pirâmides. Para cada uma delas, escreva o nome da figura geométrica espacial correspondente, bem como as respectivas quantidades de faces, vértices e arestas. Então, aqui a gente tem uma pirâmide de base triangular e a gente aprendeu uma regrinha, né, que a gente já viu ela ano passado no 6º ano, para calcular o número de vértices, faces e arestas sem precisar sair contando, né? Mas vocês também poderiam fazer contando. Por exemplo, o número de faces, 1, 2, 3, 4, né? O número de vértices, poderiam sair contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas aí vocês teriam que pensar o quê? Se vocês fizessem dessa forma, que essa imagem ela vai se fechar, né? E alguns vértices eles vão se encontrar, então eles vão ser apenas um. Então, como é que vocês contariam, ó? 1, 2, 3, esses daqui, ok? E aí, essas pontas aqui vão fechar para formar a pirâmide, então vai ser um único vértice, então seria 4, né? 4 vértices. E arestas são o encontro, né, entre os 2 vértices, então nós poderíamos também estar contando as arestas, ok? Mas eu vou fazer aqui de forma aplicando a regrazinha que a gente já aprendeu no 6º ano. Para calcular o número de vértices de uma pirâmide, eu tenho que fazer o quê? O número de lado da base. A base tem quantos lados? A base é essa daqui, então ela tem 3 lados, é um triângulo, tem 3 lados, mais uma unidade, ó. 3 mais 1 igual a 4, então o número de faces, de vértices é 4. Número de lados da face, também é o número de lado da base, que é 3, mais uma unidade, que depende da 4. Nas pirâmides, o número de vértices é igual ao número de faces. Da aresta, é o número de lado da base, que é 3, vezes 2, que dá 6.
Então, vamos lá. Nós temos que dar o nome da figura que vai formar e a quantidade de vértices, faces e arestas. Então, aqui a gente tem uma pirâmide de base triangular, 4 faces, 4 vértices e 6 arestas. Aqui no item B, a gente tem um prisma reto de base triangular. Quantas faces? Então, aqui nós temos um prisma, para a gente fazer o número de faces, vai ser o número de lado da base, ó. A base é essa daqui, ó. Nós temos duas bases, né, ó, triangulares. Tem 3 lados. Vai ser o número de lados da base, que é 3, mais 2 unidades, que dá 5. Então, 5 faces. O número de vértices vai ser o número de lados da base, que é 3, vezes 2, que dá 6. Então, 6 vértices. E a aresta é o número de lados da base vezes 3, que dá 9 arestas. No item C, a gente tem uma pirâmide de base quadrada, né? Uma pirâmide reta de base quadrada. Então, a gente já sabe que aqui, ó, a base tem 4 lados. Então, para mim encontrar o número de faces, vai ser o número de lados da base mais 1, né? 4 mais 1 dá 5, então 5 faces. Número de vértices, o número de lados da base mais 1, que dá 5, 5 vértices. E as arestas é o número de lados da base, que é 4 vezes 2, que dá 8 arestas. No item D, a gente tem um prisma reto de base hexagonal. Então, a base dele, ó, tem 6 lados, né? Essa daqui, ó, tem 6 lados. Então, para a gente encontrar o número de faces, vai ser o número de lados da base, que é 6. É o número de faces, né? Mais 2, que dá 8. Então, tem 8 faces. O número de vértices vai ser o número de lados da base, que é 6, vezes 2, que dá 12 vértices. E o número de aresta é o número de lados da base, que é 6 vezes 3, que dá 18 arestas. Vamos para a questão 4. Cada ficha traz o desenho da base e apresenta 2 informações a respeito de um prisma ou de uma pirâmide. Considere essas figuras geométricas. Então, aqui a gente tem a base do prisma ou da pirâmide. O que ele diz aqui? Quantidade de arestas, 14. Então, a gente tem que descobrir se é um prisma ou se é uma pirâmide, sabendo que a quantidade de aresta dele é 14. Para me calcular o número de aresta de uma pirâmide, como é que eu faço? O número de lados da base, a base aqui, ó, é 7, porque tem 7 lados, tá? Vezes 2, não é isso? E do prisma é o número de lados da base, vezes 3. 7 vezes 2 dá 14, então dá exatamente 14 arestas. E se eu fizesse 7 vezes 3, daria 21, então não seria 14 arestas. Então não pode ser um prisma, só pode ser uma pirâmide. Aqui a gente tem a base de um prisma ou de uma pirâmide que é quadrada. E ele diz que tem 8 vértices. Para me calcular o número de vértices de uma pirâmide, eu faço o número de lados da base mais 1, né? Então, seria 4 mais 1 que dá 5. Então, não seria uma pirâmide. Para me calcular o número de vértices de um prisma, é o número de lados da base, que é 4 vezes 2, que dá 8. Então, aqui é um prisma. No item C, a quantidade de faces é 4. Na pirâmide, para mim calcular a quantidade de faces, basta fazer o número de lados da base, que é 3, mais 1, que dá 4. Então, é uma pirâmide. E a quantidade de arestas é 18. Então, para me calcular as arestas de um prisma, eu faço o número de lados da base, que é 6, vezes 3, que dá 18. Então, aqui é um prisma. Então, ficou pirâmide, prisma, pirâmide, prisma. Lá abaixo tem o seguinte: conhecendo apenas o formato da base de um prisma ou de uma pirâmide, é possível determinar qual dos dois ele é? Justifique em seu caderno sua resposta por meio de exemplo. Então, o que é que você pode colocar? Não, pois tanto o prisma quanto a pirâmide podem ter o mesmo polígono como base. Exemplos: um prisma de base quadrada e uma pirâmide de base quadrada. Então, se eu tivesse aqui como informação, ó, só a base, sem dizer a quantidade de vértices, arestas e faces que ele colocou, né, 2 informações, não teria como eu saber se seria prisma ou pirâmide, se eu tivesse aqui só de informação a base, porque poderia ser tanto um prisma quanto uma pirâmide. Na questão 5, a união de uma pirâmide e de um prisma de bases iguais resulta outra figura geométrica espaciais, conforme apresentado abaixo. Item A. Qual é a quantidade de faces, arestas e vértices da pirâmide e do prisma? Então, aqui a gente vai fazer separadamente, tá? A quantidade de vértices e arestas da pirâmide e do prisma, para essa primeira imagem aqui. A pirâmide, a face, vai ser o número de lado da base, que é 6 mais 1, dá 7. Então, 7 faces. As arestas é o número de lado da base, que é 6 vezes 2, que dá 12. Então, 12 arestas. O vértice é igual às faces, que é o número de faces, lados da base, mais 1, que dá 7. Ok? Do prisma,
A face é o número de lados da base, que é 6, mais 2, que dá 8. Então, 8 faces. A aresta é o número de lados da base, que é 6 vezes 3, que dá 18. E os vértices é o número de lados da base, que é 6 vezes 2, que dá 12. Na figura geométrica espacial resultante dessa união, aí agora eu quero calcular o número de faces, arestas e vértices dessa segunda figura, que foi a união dessas duas aqui. Observem que eu vou retirar a base, né? Eu vou retirar a base do prisma e retirar a base da pirâmide, que eu não vou poder conseguir contar, né? Porque eu estou juntando as duas. Então, quantas faces a gente vai ter? Inicialmente, eu tinha 7 faces da pirâmide e 8 faces do prisma. Se eu somar 7 mais 8, dá 15, não é isso? Só que eu vou retirar aqui, ó, duas faces, né? Porque as bases vão estar coladas uma na outra. Então, 15 menos 2 vai ser 13. Então, 13 faces. Já as arestas, se eu somar as arestas aqui, 12 mais 18, né, vai dar 30. Só que eu vou retirar aqui o lado da base, porque eu vou grudar as duas, então eu vou retirar as arestas de uma das bases, que são 6 arestas, né? Retirando, então, 30 menos 6, 24. Agora, vamos para os vértices. Se eu somar aqui os vértices, eu tenho 12 mais 7, que dá 19. 19 menos 6, que eu vou tirar uma das bases, dá 13. Não é isso? Então, 13 vértices. No item B, a figura geométrica espacial obtida nessa união é um poliedro? Justifique sua resposta. Sim, gente, a figura que formou aqui, ela é um poliedro, né? Por quê? Porque todas as superfícies dela são formadas por polígonos, não tem nenhuma parte aqui, né, que seja curva ou arredondada para deixar de ser um poliedro. No item C, vamos lá. Outro item C. A quantidade de faces, arestas e vértices da figura obtida é respectivamente igual à soma das quantidades de faces, arestas e vértices do prisma e da pirâmide. Então, aqui a gente fez somando quando a gente estava descobrindo aqui o terceiro item, que era o vértice, faces e arestas da figura formada pela junção das duas. E a gente fez subtraindo, né? Por causa da junção das duas bases. Então, não é a mesma, né? Então, não. Por quê? O que a gente pode dizer? Que ao combinar as duas figuras iniciais, a junção da base da pirâmide com uma das bases do prisma ocasionou na eliminação de 2 faces, 6 vértices e 6 arestas, ok? Foi o que a gente pôde perceber, que ocasionou nisso.